Na segunda-feira santa, o ambiente em Jerusalém estava impregnado de expectativa e tensão. Jesus, o Filho de Deus, depois de uma recepção calorosa no domingo, retornava ao templo, o coração espiritual e cultural de Israel, não apenas para orar, mas para confrontar as práticas que haviam desviado o propósito sagrado do lugar e ensinar ao povo sobre os acontecimentos que se desenrolariam ao longo da semana, culminando na sua crucificação e na gloriosa ressurreição. Ao entrar no templo, Jesus testemunhou uma cena desoladora. Os átrios destinados à adoração estavam repletos de comerciantes e cambistas, que transformaram o espaço sagrado em um mercado, visando lucro e ganância. Esta profanação do templo, casa de oração destinada à comunhão com Deus, era intolerável aos olhos do Senhor. Em um ato de zelo pela pureza do culto e indignação contra a exploração comercial, Jesus começou a expulsar os comerciantes e os que vendiam mercadorias dentro do templo. Ele derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras aos que vendiam pombas, proclamando com autoridade: está escrito, a minha casa será chamada a casa de oração, mas vocês estão fazendo dela covil de ladrões. Este incidente demonstrou a santidade e a justiça de Deus, que não tolerava a corrupção espiritual e moral. Ele restaurou a santidade do templo, mostrando que a verdadeira adoração não pode ser corrompida por interesses mundanos. Após purificar o templo, Jesus operou milagres extraordinários, revelando seu poder divino e sua compaixão pelos necessitados. Ele curou os cegos e os coxos que vinham até ele no templo, manifestando sua autoridade sobre a doença e a enfermidade. Esses milagres não apenas demonstraram o poder sobrenatural de Jesus, mas também testemunharam seu amor pelos aflitos e marginalizados. Enquanto Jesus realizava esses milagres, as crianças no templo começaram a exclamar: Hosana ao filho de Davi. Esta espontânea adoração das crianças indignou os líderes religiosos, que ficaram ainda mais determinados a conspirar contra Jesus. Diante da crescente hostilidade das autoridades religiosas do lugar, Jesus aproveitou a oportunidade para ensinar e proclamar a proximidade do cumprimento de sua missão redentora. Ele contou parábolas e instruiu os discípulos sobre a importância da fé, da vigilância e da fidelidade ao reino de Deus. Em uma das parábolas, Jesus falou sobre 2 filhos que receberam ordens de seu pai. Um deles inicialmente se recusou a obedecer, mas depois se arrependeu e fez a vontade do Pai, enquanto o outro concordou de imediato, mas não cumpriu. Jesus destacou a importância da obediência sincera e da verdadeira mudança de coração, que é um dos motivos pelo qual Jesus veio, para que nós tenhamos o nosso coração transformado, nos arrependermos, para nós alcançarmos a graça da salvação. Outra parábola proferida por Jesus foi a dos lavradores maus, que representavam os líderes religiosos de Israel que rejeitaram os profetas enviados por Deus e, finalmente, rejeitariam o próprio Filho de Deus. Esta parábola advertia sobre as consequências da incredulidade e da rejeição da mensagem do Evangelho. Ao longo do dia, Jesus continuou a ensinar no templo, preparando seus discípulos para os eventos que em breve ocorreriam. Ele advertiu sobre a destruição do templo e os eventos que precederiam sua segunda vinda, incentivando-os a permanecerem vigilantes e fiéis em meio às provações que eles enfrentariam após a sua morte. No entanto, apesar das tensões e ameaças crescentes, Jesus permaneceu firme em sua determinação de cumprir a sua missão divina. Ele sabia que a hora da sua crucificação se aproximava e estava disposto a enfrentar a morte para redimir a humanidade do pecado e da morte. Não perca o próximo vídeo, onde continuaremos explorando os passos de Jesus. Amanhã falaremos sobre a ida de Jesus ao Monte das Oliveiras depois de fugir de uma emboscada e reuniu com seus discípulos realizando sermões e revelou a profecia sobre o fim dos tempos. Muito obrigado por assistir a este vídeo. Compartilhe, deixe o seu like, se inscreva no canal e ative as notificações para não perder nenhum vídeo novo. Graça e paz e que Deus te abençoe, em nome de Jesus.